Olá, hoje nós temos um programa especial do Dia dos Pais. Há muitos meses já, e até anos, se discute no direito civil, na vida civil também, o papel do pai, a importância do pai. Só para você ter uma ideia, estão suspensas no Supremo Tribunal Federal duas ações que discutem justamente essas questões de paternidade. Uma delas é a licença paternidade. Busca-se a igualar a licença paternidade com a maternidade, mas até esta semana foi suspensa essa ação e precisa se haver aí uma lei para regulamentar, porque isso não está regulamentado na Constituição. É um debate que vai lá no STF, que a gente acompanha. E uma outra ação é justamente busca retirar os termos pai e mãe da certidão de nascido vivo que a gente recebe no hospital quando a criança nasce. E aí para se colocar só filiação. Isso no direito civil, isso no mundo jurídico, mas hoje nós vamos trazer para o lado emocional, psicológico, qual a importância, o papel do pai na vida de um ser humano, não apenas de uma criança, não apenas de um jovem, de um adolescente, mas na nossa vida de adulto. Como olhar os pais, como fazer, conseguir perceber a importância desse pai, independente do que ele faça, de certo ou de errado. São coisas complexas, né? Quais as terapias que existem? Então hoje é esse o nosso bate-papo com a psicóloga Heloíse Dorileu, desculpa, engasguei aqui, Heloíse, bem-vinda. Heloíse tem 30 anos de experiência, mais de 30 anos, atua aí na terapia familiar, MDR, constelação familiar, brainstorming, hipnose, e vai trazer um pouquinho pra gente, né, essa importância. Heloíse, a importância do pai, eu acho que é a primeira questão, né? Todo mundo nasceu de uma junção de homem e mulher. Então, todo mundo tem um pai, pelo menos um pai biológico, mesmo que não o tenha conhecido. Qual a importância desse momento, dessa geração? Todos nós, Letícia, nós somos mamíferos. E os mamíferos, eles precisam de uma coisa que a gente chama dentro da psicologia, da teoria do apego. Então, nós temos 50%. O Hammer, que é um médico alemão, descobre e mapeia o nosso corpo que todo o nosso lado direito é masculino e todo o nosso lado esquerdo é feminino. E dentro disso, todos nós temos um pai, independente se ele é biológico, ou ele é um pai adotivo, ou é um pai do coração, mas nós temos uma genética. E o nosso corpo, hoje em dia, através da epigenética, que é uma linha dentro da Faculdade de Medicina, estuda o nosso DNA, o nosso holograma, da onde começou a nossa história. E se há um bloqueio nesse primeira lambida da cria, né? A primeira movida assim, ó, recebi a notícia, tô grávida. Muitas vezes esse pai se torna ausente. Mas aquela criança, ela não é filha de chocadeira. Ela tem um pai biológico. E o que é que a gente, como terapeuta de família, tem orientado? Você tem esse pai. Você não precisa, muitas vezes, conviver com esse pai. Ele pode ser um pai abusivo, um pai alcoólatra, um pai ausente, um pai maluco, com algum transtorno mental, que a melhor coisa para a saúde psíquica é distanciamento, né? E nem sempre eu tenho que estar colado com uma pessoa que é tóxica para mim, mas internamente eu preciso entender que eu tenho da onde eu vim. Eu vim daquela mãe e eu vim daquele pai. Ponto. A questão eu preciso aprender a aceitar. O que acontece hoje? A gente não aceita. A gente quer mudar a nossa história, fazer um novo roteiro. E hoje, os grandes psicólogos, psiquiatras, principalmente, estão com uma teoria que o passado ele pode ficar lá dentro do passado. Eu não preciso ressignificar isso. Algumas técnicas estão saindo já, ficando no século passado. Então, nós temos que vir para o presente. O que eu posso fazer com esse material dessa pessoa que chega para mim totalmente congelada? Né? Então, eu preciso... Primeiro é corporificar essa pessoa, é centrar essa pessoa e haver nessa pessoa a criança ferida
quanto menor uma criança é ferida. O que é uma criança ferida? Aquela criança que sofreu um abuso, aquela criança que sofreu maus tratos, é aquela criança que sofreu uma violência psicológica, é aquela criança que foi colocada com tantos mandatos e ela tinha que ser a boazinha porque o irmão era doente ou a mãe teve uma grande perda, então aquela criança ela tinha que se sentir aceita. Então, na idade adulta ou na adolescência, a gente começa a ter alguns tipos de transtornos. Esse olhar, essa aceitação que você faz, que você cita, né? Como trabalhar isso? A pessoa consegue fazer isso sozinha? Que Muitas tipos, vezes, por exemplo, de técnicas podem ajudar? Existem N técnicas, tá? Em N situações que nem sempre são da psicologia. A gente tem, nós temos várias. Dentro da psicologia, nós temos algumas técnicas da transpessoal, da gestalt, que é se colocar no lugar do outro. Nós temos a técnica da existencial, da sistêmica, que você atende do nascer ao morrer. Então, você consegue ver esse mapeamento desse sistema familiar. Nós temos a hipnose, que muitas vezes vai mostrar o trauma, mas a gente precisa usar algumas técnicas de reprocessamento, que aí entra o brainstorming, entra o MDR, entra a experiência somática do Peter Levine. Então, e hoje, essas técnicas elas estão integrativas. A gente está fazendo essa integração com que outras coisas. Yoga restaurativa, que a gente traz para o corpo a respiração. A gente não aprende a respirar, né? Até mesmo o próprio Pilates, né? Então, a yoga restaurativa, a microfisioterapia, que é uma técnica do Hammer, que é esse alemão, que eu amo essa técnica, que traz para o nosso DNA uma nova informação a nível de inconsciente, mudando aquela informação negativa, né? Então, existe N técnicas. Agora, a pessoa ela precisa encontrar um profissional sério e um profissional que ele está dentro do mercado e tem essa experiência. Porque senão, o que eu tenho visto no consultório? As pessoas chegando retraumatizadas com um profissional que acusou ou que fez engolir que aquele pai era um pai violento. Não, mas você tem... Às vezes ela tem que botar para fora a raiva. Tenho raiva, não quero saber que você existe. Às vezes eu tenho que despertar. Isso é da Gestalt. Tem que falar. Tem que falar, soltar. Tem que botar para fora aquele sentimento. Tem que fazer cronificar mesmo, como que ele é, que sentimento ele é, como que ele é. Parece que um copo, ele é quadrado, é redondo, ele tem cor, ele tem cheiro. Porque são aonde eu começo é aonde está o bloqueio inicial. E o pior bloqueio para uma criança é lá atrás. São os nossos abandonos. E esse abandono, muitas vezes, eu tenho a figura de um avô materno que supriu a presença masculina. Eu tenho a presença de um padrinho. Eu tenho a presença de um tiozão que vai ser presente. Eu vou ter a presença de um padre, de um sacerdote, de um pastor, de um orientador, de um professor. Quantos adolescentes se espelham? Porque nós temos dentro do nosso cérebro, existe os nervos espelhos, os neurônios espelhos. Então, por isso que a criança muito pequenininha, quando a gente começa a balbuciar com ela, ela aprende a falar, ela imita, né? A menina vai ter no pai o seu herói e o menino vai ter na mãe a sua princesa. Por isso que quando, no primeiro setênio, né, você entende um pouquinho que suas crianças estão no Waldorf. O primeiro setênio, o segundo setênio, e nós temos a cada 7 anos uma transmutação, né? Antroposofia é maravilhoso. Então, é um outro olhar diferenciado e humanizado. O que a gente precisa ter é esse olhar humanizado,
que nós precisamos disso. Porque se nós estamos só na informação, e as pessoas estão esquecendo do contato físico, principalmente pós-pandemia. Está muito difícil as crianças que não quiseram voltar para a escola, crianças que não conseguiram se alfabetizar, adolescentes que estão panicados porque não conseguem se socializar, adolescentes que estão no mundo virtual e não estão conseguindo, tem namorada virtual, amigo virtual, mas amigo pessoal não tem. E qual que é a importância? O pai é a lei. O pai, dentro da psicologia, o pai nos traz esse mandato de lei. Por isso que é importante o ideal, né? Vamos falar o que era o ideal. Eu ter a lei e eu ter o coração, que é a mãe. Muitas vezes há uma inversão de papel. Né? A mãe se torna a lei, principalmente essas mães que são pães, né? Que se tornam mãe e pai, que hoje é muito comum, né? Eu tenho casos até de famílias que as crianças comemoram o Dia dos Pais com as mães. Com as mães também. Né? E a gente tem que ter essa visão. Mulheres que tiveram que assumir porque essas crianças, esses pais sumiram, né? E o que fazer com isso? Acolher. Acolher. Eu preciso que a escola acolha essa criança. Eu preciso que a família acolha essa criança. Não mais retraumatize. Eu preciso que os amigos, né? A interação social, que essa criança precisa ter essa interação. Que a igreja acolha. Não é porque é filha de mãe solteira ou pai que a mãe morreu. Quantos pais também são pães? Ou a mãe também abandona, né? A mãe abandona. Quantos casos? Você falando aí, a gente está falando bastante sobre o ponto de vista de filho, mas ao mesmo tempo também trazendo um pouco as consequências, né, para a vida adulta. A revolta, né? Porque a gente tem frases que são muito fortes, assim, que se fala na internet, que a gente vê, né? Você não tem pai, né? Não existe, esquece, ou não presta, né? Esse tipo de falar, né? De repetir essas histórias. Estuprador não é pai, isso é muito forte, né? Quando gera uma criança, né? A pessoa é vítima do estupro e fica grávida do estuprador. Então, assim, essas repetições, essas frases no decorrer da vida, isso, que tipos também de problemas isso pode trazer, Luiz? Isso são mandatos, tá? E os mandatos geram crenças limitantes. Isso é da Virginia Satir, lá da escola de Fênix, juntamente com Milton Erickson. Então, quando a gente traz essas crenças que a gente escuta desde muito pequeno, as crianças, elas se congelam. O adolescente se congela. Aí ele vai buscar na onde? No álcool e na droga. Segundo um alemão chamado Bert Helling, quando eu busco meu pai inconscientemente, porque a gente não tem essa consciência, mas existe algo no meu inconsciente que eu sei que eu tenho um pai. E aí eu busco em algumas fugas álcool, droga, jogo, internet, compra, comida. Então nós temos 7 compulsões. Geralmente, quando há um vazio, eu caminho para essa compulsão. Mas para buscar o pai é batata. É álcool e droga. Né? E jogos de internet, que está demais. Né? E o que tem que ser vícios? Por acaso, o meu primeiro caso, essa criança deve ter mais de 30 anos, quando eu vim para Cuiabá, chegando de Brasília, eu tive uma amiga que engravidou, mas eu não sabia. E por 3 vezes eu liguei para ela, porque eu amanhecia pensando nela, eu ligava para ela, ela só chorava. Na 3ª ligação, ela me contou que ela tinha sido abusada e ela estava numa clínica de aborto. E ela era noiva. E ela é uma grande amiga minha de Brasília. Ela trabalhava num banco central. E ela falou: Luiz, eu não posso contar isso pro meu noivo. Ela já tinha perdido o primeiro marido, porque o primeiro marido infartou. E ela ficou com uma menininha pequena que a mãe cuidava.
E aí, a hora que ela estava noiva, o cara também trabalhava no banco, ela falou assim, eu não sei o que fazer. Eu louca, né? Queria salvar todo mundo, falei, vem para Cuiabá. Ela pediu demissão e veio para Cuiabá. Nossa. Quando ela chegou em Cuiabá, nós acompanhamos a gravidez, eu tive o apoio de um grupo dentro da Igreja Católica, porque meu pai queria me matar, achou que eu era louca e não aceitou ela em casa. Aí eu tive outro problema. Nós acompanhamos toda a gravidez, arrumei médico na época para adoção dessa criança. Ela falou que ela ia levar a termo, eu arrumei serviço para ela. Ela morava na casa de alguns amigos. E depois disso, no dia do parto, o médico que ia fazer o parto ia ficar com a criança. Essa criança ela era bem clarinha, parecia ser bem miudinha. E o médico insistiu para ela ver a criança. E se ela não queria amamentar pela primeira vez. E quando ela amamenta essa criança, ela decide não dar mais a criança. Ela falou assim, seja o que Deus quiser. Se vinculou, né? Vinculou. E aí, o que acontece? Ela fica mais uns meses e ela volta e conta toda a história pro noivo. Esse cara assumiu essa criança. Hoje ele é um negão e gigante, coisa mais linda. E hoje ele é um médico psiquiatra. Que bonito. Né? Mas aí nós tivemos o apoio de uma comunidade, nós tivemos o apoio desse pai, que foi o cuidador, e nós tivemos a cena do abuso, que ela foi tratada. E essa criança hoje, ele se tornou um curador de alma também. Então esse foi o meu primeiro caso, meu case de sucesso. Então já falando por essa linha aí, é possível a pessoa conseguir superar, seguir na vida, vencer, né? Como, você já falou de várias técnicas aí, mas como iniciar, como dar esse passo, né? O que a pessoa consegue quando ela tem essa referência, quando ela tem um pai por adoção, né? Como até já entrando nessa questão desse meio, né? Quando ela é recebida, amada, independente de toda essa história de trauma, o que mais acontece, Heloísa? Ela ressignifica toda a dor, né? Todo o sofrimento. Ela consegue ressignificar a essência da vida, que ela tem uma nova chance de vida. Então, as crianças que recebem esse amor incondicional, porque é um amor incondicional, o amor é incondicional. Então, quando ela recebe esse aconchego dessa família adotiva, eu até arrepio, quando ela recebe esse aconchego dessa família adotiva, ela consegue ressignificar toda uma história. E para a família também. Toda a família adotiva, ela tem também uma história de dor, de perdas, né? Eu tenho casos e casos, se eu for ficar aqui, nós vamos ficar o dia inteiro contando os casos de sucesso, de adoção, de pessoas que hoje foram adotadas e hoje estão bem, cada um seguindo o seu caminho, com vida própria, com profissão, com casamento, que se tornaram pessoas estruturadas e vieram de situações traumáticas, que você fala, essa pessoa não vai virar nada. Né? O pior é deixar uma criança lá, na creche, no asilo, lá nas casas de apoio, porque algumas a gente sabe que dá, mas essa criança não vai receber o que ela precisa receber. Né? E o que ela precisa? A criança, vamos pensar como um mamífero. Vamos pensar assim, eu sei que você gosta de gato também. Então, a gatinha, quando ela dá a cria, o que ela faz? Ela lambe os filhotes. Mas existe gato, assim como bicho também, como cachorro, que exclui os filhotes, mata os filhotes ou come os filhotes. Sim. Assim como existe mães que não nasceram para ser mãe, e nem pai para ser pai. Mas nem por isso eu já vi gato sendo adotado por cachorro, eu já vi cachorro sendo adotado por galinha, né? Então a gente vai entender jabuti, que a gente acha que o jabuti não tem sentimento nenhum. Já vi dentro da experiência somática, uma das cenas é essa, um jabuti e o cachorrinho deitado na pata do jabuti. Eu vi o Peter Levine mesmo mostrando essa cena e falando do cérebro reptilíneo que nós temos, né? Tem um documentário na Netflix
chama Professor Polvo. Já viu? Não, vou até anotar para a gente ver. Esse documentário, ele mostra a primeira experiência. O polvo só tem uma sensibilidade, o parasimpático. E aí o que acontece? Ele consegue ter o contato com um ser humano, de brincar, de se aproximar. Se um polvo que só tem um neurônio consegue, por que nós que somos... Nós podemos ressignificar tudo isso, né? Porque a gente fica... Por que eu tô falando desse documentário? Me chamou muita atenção, porque a gente fica naquele esquema, luta-fuga. Eu fico traumatizado, eu recuo, eu congelo. O polvo, quando ele se sente ameaçado, ele entra para dentro de uma caverna. Mas a hora que ela vê que tá tudo certinho, ele sobe na pedra e toma até sol. Né? E é igual nós. Eu sou traumatizada, eu me recuo. Mas eu consigo ver, tá tudo bem, é o que acontece com uma criança que recebe... Imagina viver numa tensão a vida inteira assim, né? Já pensou uma criança que recebe acolhida? Ela vai ficar ressabiada por um tempo, mas depois ela vai se sentindo amada, ela vai relaxando e ela vai descongelando. Agora, para a gente encerrar, Luiz, eu sei que assim, a gente poderia ficar, como você falou, o dia todo aqui, né? Mas a gente precisa, né, ser objetivo. Eu queria que você falasse para os pais, os homens, né? Existem aí na mídia alguns homens que são assim, estão se tornando meio que referência de modelo, né? O Mion com o filho autista, tem o Piaget, se eu não me engano é Marcos Piaget, que conta a história dele muito, né? Que ele foi criado pela mãe, o pai quando soube da gravidez abandonou. E hoje ele é um super paizão, até saiu um filme sobre a história dele, e ele está sempre falando, né, de pai, como que o pai pode ser presente e tal. Existe uma pressão muito grande, a gente percebe em cima, né, em torno da paternidade, da masculinidade do homem, que ele tem que ser ainda. Existe uma cobrança, né? Tem que ser forte, não pode chorar, tem que sustentar a casa, tem que. E muitas vezes o que a gente percebe é que tem muitos homens que não quando se desesperam, ou também têm as suas histórias e são aí, né, repetem as histórias de abuso. O que você diria para os homens, para os pais nesse Dia dos Pais, né? Para aquele que está esperando, aquele que já tem o filho, aquele que já abandonou, mas tem assim algo que possa trazer para esses corações? Eu acredito assim, que só o amor cura. E por algum momento, naquele ato sexual, se ele foi por violência ou foi por amor, é esse amor que é o amor curativo. Então, para esses pais, olhem com amor. Eles também podem ter esse olhar amoroso. E é esse olhar amoroso que eu posso ressignificar a minha história. Por mais história de abandono que essa pessoa teve, por mais história de traumas, vá buscar ajuda. Existem N maneiras. Nós temos os CAPSes, que são gratuitos. Nós temos dentro da Unic, da Federal e da Univag, nós temos atendimentos. Então, tem vários recursos, né? A internet tem vários recursos. Hoje em dia a gente tem maneiras de acessar o conhecimento. Mas volte o seu olhar enquanto é tempo. Até lá no leito de morte, dá tempo de fazer uma reparação. Né? E essa reparação é o que vai aliviar a sua alma. Então, independente se está grávida, se o neném já nasceu, se eu não quero ver, pensa, se você está me escutando hoje, repense sobre isso. Eu posso fazer diferente. E se eu posso fazer diferente, o mundo vai se tornar diferente. Não abandone, porque você foi abandonado. Eu acho que esse é o grande mistério da vida. O sim à vida como ela é. Independente se sua vida foi boa, você teve um pai maravilhoso. Mas se você também teve um pai ausente, está tudo certo. Se a vida chegou para você. E o que os pais podem dar para gente? A vida.
e tá pronto, aquele filho, Lídice, que fica olhando para trás e culpando os seus pais, esse filho é doente porque ele não quer crescer, ou ele quer ser maior que os pais. E isso tá errado. O que os pais nos deram? A vida. Daqui para frente é com você. É com a gente, né? Onde te encontrar? Quem quiser aí fazer uma avaliação, quem quiser buscar ajuda. Lá no meu cantinho, né, no Instituto Dorileu, o telefone é 65, né? 98111-2728. Mande o WhatsApp e a gente se fala, né? Ninguém fica sem terapia. Eu sou uma pessoa extremamente acessível. Então, o que é o seu problema? Tem técnicas em grupos, tem técnicas individuais. E muitas vezes eu trabalho com terapias focais. Eu não sou psicanalista, mas é técnicas focais. O que é o seu problema? E muitas vezes, em poucas sessões, a gente resolve. É só buscar ajuda, né? Então, independente de quem for, busque ajuda. Tá jóia, Heloíse, muito obrigada novamente. De nada. Estarei sempre por aqui, se precisar. Tá jóia, obrigada. Gente, nós ouvimos então a psicóloga Heloíse Dorileu. Vou repetir o telefone aqui para você, 65 981 11 27 28. Encaminhe essa entrevista para todos os pais que você conhece, para todos os homens que mesmo que não sejam pais, né? Vamos compartilhar, vamos lançar essa semente aí na internet. Obrigada pela sua audiência. Feliz Dia dos Pais. Até a próxima.